E aí, vamos falar de realidade aumentada? Ah, mas é aquele que usa óculos? Não. Mas realidade aumentada é igual virtual? Oi? Também não. Bom, gente, eu sou a Maria Viviane, especialista em treinamento e desenvolvimento. E acho que vocês já pescaram qual é o tema de hoje dessa pílula. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Bom, como vocês perceberam, o vídeo de hoje é sobre realidade aumentada. Mas acho importante dar uma contextualizada o porquê que eu trouxe sobre realidade aumentada, porque existem alguns poréns aí e uns porquês atrás de tudo isso. Atualmente, estamos passando num momento de transição, de sair muito daquele ensino tradicional para um ensino muito mais centrado no aluno. E aí que surgem a inovação, a tecnologia, a realidade aumentada, a virtual e por aí. O vídeo de hoje eu quero esclarecer um pouco o que é a realidade aumentada, por que eu escolhi essa solução, trazer algumas lições aprendidas que vai ajudar bastante se vocês estiverem no processo de implementação desse tipo de ferramenta, mas o principal, para que vocês reflitam e não caiam na principal armadilha que nós, da área de treinamento, tendenciamos a cair quando estamos nesse processo de ensino tradicional para um modelo mais centrado no aluno, que é uma palavra bem bonita, tá? Bonita assim, e complexa. Pragmatismo tecnicista superficial. Basicamente é o quê? É você, de forma superficial, querer implantar por implantar, só para sair daquele desconforto da sensação de que a sua área e os seus processos e suas soluções são obsoletas. Não cometam essa falha. Tá? É muito melhor continuar com feijão com arroz do que implantar uma tecnologia, uma inovação extremamente cara que não vai dar em nada. Então sejam muito críticos ao escolherem uma inovação para treinamento. E espero contribuir com isso. Bom, não estou sozinha. Eu precisei chamar quem realmente conhece tecnicamente sobre realidade aumentada. Meninos da Mirage, por favor, se apresentem. Oi, Viviane, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Regis Baralti, eu sou sócio fundador da Mirage. A Mirage é uma empresa voltada para interações especiais, aplicações especiais, com realidade aumentada, com realidade virtual. Mas nosso principal foco na Mirage são as interações com realidade aumentada e gamificação. Então, falando um pouquinho mais da parte de realidade aumentada, o que é a realidade aumentada? Acho que vocês já conhecem, já viram no mercado alguns exemplos, né? Mas nós trazemos a realidade aumentada para a parte de treinamento, para a parte de educação, para medicina, todas as áreas que têm uma necessidade de explicar algo complexo. Nós utilizamos a realidade aumentada com a gamificação para explicar isso de forma simples, lúdica e rápida, com alta absorção e engajamento. Mas como é que isso funciona? Bom, a gente trouxe do básico, né? A realidade aumentada, você usa o seu smartphone, você aponta para uma folha de papel ou para uma superfície e ali você tem a projeção de um objeto 3D ou de informações em pop-ups, ou o que for necessário. Bom, agora que vocês já sabem o que é realidade aumentada, eu vou contar um pouco do meu desafio. Eu atuava na área de treinamento técnico, tá, de uma empresa de distribuição de gás e o meu desafio era capacitar as pessoas para que elas realizassem suas atividades. Mas um dos desafios era realizar uma integração pensando na cadeia, né, da empresa, que as pessoas conseguissem entender todo o negócio, de como as áreas funcionavam. Ou seja, desde a hora que o gás passava-se para ser de nossa responsabilidade, como nós tratávamos esse gás e como ele chegava até o ponto de consumo do nosso cliente, que era no fogão, no aquecedor, e também como as áreas cuidavam para manter essa rede funcionando de forma segura.
nós entendíamos que esse material ele não era relevante não só apenas para quem era do time da linha de frente ou time operacional, mas qualquer colaborador por uma experiência online conseguisse entender todo esse processo macro e como as áreas se conversavam para a gente entregar o nosso negócio aos nossos clientes. Esse era o nosso desafio. Para facilitar um pouco, contextualizar vocês, imagine que existe um corpo humano e que através do celular você consiga ver o corpo humano em funcionamento, tá? Então, como o cérebro manda informações para os órgãos trabalharem, como é que é o sangue circulando. Então, imagina que você consegue ver todo aquele corpo trabalhando, mas que através de cliques você consegue mergulhar e entender um pouco mais daquele órgão. Tá? Então, qual o funcionamento do cérebro e o papel dele diante daquele contexto? Então, essa era a minha ideia. E aí que surgiu que a realidade aumentada super casa. Tá? Um outro exemplo que eu vi de uma integração de uma empresa foi você querer, no processo de integração, que o colaborador, na realidade aumentada, ele navegue pela empresa, ele consiga saber onde é o banheiro, onde são as salas de reuniões, onde tem algumas orientações também. Eu acho que é sensacional também a realidade aumentada para isso. Agora, um exemplo, se você quer capacitar uma pessoa para ela desenvolver uma habilidade, para ela aprender uma atividade, por exemplo, dirigir um automóvel, mexer numa manutenção de um equipamento, aí a minha sugestão é ir mais para o óculos, que é a realidade virtual, porque aí lá você consegue desenvolver esse tipo de competência. Conseguiram diferenciar a realidade aumentada do virtual e o porquê que eu decidi a ORA? Bom, uma vez feito isso, nós desenvolvemos esse material. Ele durava 30 minutos de treinamento. E aí que vem a primeira lição aprendida. A realidade aumentada, se vocês acessarem o Google, digitem lá comercial da Coca-Cola, Urso Polar. Vocês podem perceber que ele é um vídeo totalmente expositivo, ou seja, não tem nenhuma interação com você, a não ser o celular que você vê em 3D. E em alguns minutos você vê o ursinho lá descendo a escada, tal, mas não tem uma interação sua. Quando você fala de um vídeo de comunicação com um tempo curto, a realidade aumentada expositiva, tranquila. Assim, cai como uma luva. Mas quando eu transferi esse modelo para um treinamento de 30 minutos, passou a ser maçante e chato. Durante uma experiência com o usuário, nós percebemos que eles perdiam o interesse e eles ficavam passando a tela porque 30 minutos só vendo não estava legal. Nós nos desafiamos, tivemos que desconstruir essa ideia inicial e passamos a colocar a gamificação nesse treinamento. Então passou a ser realidade aumentada gamificada. E agora eu vou chamar de novo o pessoal da Mirage para explicar tecnicamente como foi essa solução, esses elementos técnicos e por que isso muda totalmente a experiência do aluno quando fala de treinamento. Vai lá, meninos! A gamificação, ela trabalha justamente com a ideia de games. Os games, você tem um início e fim, você tem desafio e recompensa. Então você traz essa ideia de desafio e recompensa para dentro da realidade aumentada, projetada em algum lugar, para passar uma informação e engajar de alguma forma. Por exemplo, na parte de treinamento, que foi o que a gente trabalhou junto com a Viviane, o desafio era como vamos passar horas de matéria que seriam transmitidas em sala de aula ou em vídeo de uma forma rápida e eficiente para milhares de funcionários. Qual que foi a solução? Realidade aumentada em aplicativo com gamificação. Por quê? Porque todos teriam esse treinamento na palma da mão, de forma interativa, sem ser vídeo. Eu compilo essas informações, gamifico elas em realidade aumentada, e essas 2 horas, 3 horas, 5 horas de vídeo, elas viram 40 minutos de interação. Mas por quê? Porque a interação, ela traz uma maior absorção. Mesmo exercício que a gente tem quando escrevemos algo que a gente precisa decorar. Não adianta só ler. Você lê, você tem um tempo diferente de quando você escreve, para você fazer a absorção daquele conteúdo. Você escrevendo, você melhora a absorção. Então, é a mesma lógica aplicada para a parte de gamificação em realidade aumentada. Eu acho que eu consegui explicar um pouco sobre a realidade aumentada e a parte de gamificação. Agora a Viviane vai aprofundar mais no projeto aí.
Aí, Regis, obrigada aí pela explicação. Agora vamos ao fechamento desse material. Bom, você já sabe o que é a realidade aumentada, qual era o meu desafio e por que eu decidi pela ferramenta. O Regis, o pessoal da Mirage, já deu um banho aí de loja a explicar como, do ponto de vista técnico, como funciona a tecnologia, né, em realidade aumentada. Agora, para a gente fechar um pouco o material, eu vou falar de dois grandes assuntos bastante relevantes. Primeiro é o resultado de tudo isso e alguns pontos que vocês devem anotar importantes ao adquirir implementar esse tipo de ferramenta na organização, tá bom? Bom, dos resultados eu fiz aqui a minha colinha, sempre básica, a acessibilidade. Como eu falei no vídeo, esse material eu consegui atingir muito mais cargos, áreas que até então não tínhamos esse atingimento na nossa integração. Então a acessibilidade e o aumento do público-alvo que eu consigo levar essa capacitação, ele aumenta com ferramentas de tecnologia. O outro junto atrelado a isso é a mobilidade. Então, uma vez que eu disponibilizo de forma online, o colaborador ele pode realizar esse treinamento a qualquer momento, em qualquer local. Seja na sua casa, seja no ambiente corporativo, ele tem essa flexibilização. E isso é bem bacana pensando nos dias de hoje. O outro ponto se fala-se bastante da metodologia ativa, que eu amo e eu sempre trago isso nos meus materiais, é o modelo blend, que é o híbrido. Por quê? Uma vez que eu tinha todo esse conteúdo da integração em realidade aumentada, eu tinha o uso da tecnologia ao meu favor para trazer uma gama de conhecimento e informação para o meu colaborador, mas junto a isso eu não descartei as visitas a campo. Tá? Então, conseguiria trabalhar muito o uso online, tecnologia e ainda o presencial para adquirir todo o meu processo de aprendizagem aí para o meu colaborador. Então, isso é muito bacana. Redução de carga horárias e visitas. O que isso significa? Que a quantidade de visitas ou a campo ou visitas na área, eu consegui diminuir esse processo que às vezes o colaborador ficava 30 dias indo para campo. Então, dependendo da área e da atividade, eles iriam mais para algumas visitas em campo, mas outras eles aprendiam tudo de forma online. Então, eu consegui reduzir o meu tempo de integração aí e visitas a campo, que isso também é bem bacana. Mensuração dos conhecimentos obtidos. Você, através da experiência, você tinha uma prova para realizar no final, eu conseguia ter claro qual era a nota e o nível de conhecimento sobre o meu negócio, sobre a integração que aquele colaborador adquiriu. E aí, do ponto de vista do aluno, né, eles tinham uma muito maior compreensão de como funcionava todo o meu processo, né, e as atividades das áreas, pela experiência, assim, a visão que eles tinham do que macro de tudo aquilo era sensacional. Todos os feedbacks que eu recebi referente a essa experiência foram positivas, porque as pessoas olhavam toda aquela cidade e como as áreas se atuavam ali, elas tinham uns insights e uma clareza de como a coisa andava, né, de como a coisa funcionava diariamente, que eu não conseguiria se fosse só em visita em campo. Então, esse feedback positivo foi, assim, sensacional. Então, eu só tive feedbacks positivos em relação à experiência. Agora vamos aos pontos de atenção quando você trata de uma implementação de uma realidade aumentada. Primeiro, na época, né, agora conversando até com os meninos da Mirage, eles trouxeram um ponto novo que na época eu não tinha, mas quando você fala em realidade aumentada, usa-se aplicativos. E estamos falando aí de um momento de uma era digital, onde para tudo tem aplicativo. O que isso significa? Que é preciso o colaborador, como funciona a realidade aumentada? O colaborador, ele vai numa loja lá do celular dele, né, nas Play Stores da vida, baixa aquele aplicativo da realidade aumentada e através do QR Code ou Target ele consegue mirar e ver aquela experiência.
Então, isso é um ponto de atenção. Hoje a gente está falando aí que o pessoal, dependendo do espaço do celular, pode ser que eles não consigam baixar esse aplicativo. Então é muito importante fazer um estudo de cenário e entender um pouco como está a capacidade aí de implementação de novos aplicativos no celular dos seus colaboradores. Porém, como eu estava explicando, os meninos da Mirage explicaram que agora tem via web. Eu desconheço, eu não tenho como trazer tantos insights de como tem sido essa funcionalidade via web da realidade aumentada. Então fica a dica aí para vocês pesquisarem. Um outro ponto é a integração com o LMS. Para quem não conhece, quem não é da área de treinamento, o LMS é o Learning Management System, que é o sistema onde nós colocamos os nossos treinamentos online, onde gera relatório. É a plataforma de aprendizagem aí de muitas empresas. Vocês têm duas escolhas, tá? Uma, ou ficar a realidade, o aplicativo não tem como fugir, mas ou você faz todo o relatório ser extraído direto pelo aplicativo, tá? Pelo administrador, ou vocês, junto com a empresa, no caso a Mirage, junto com a empresa de LMS, fazem a integração para que todas as informações da experiência que acontecerem no ambiente da realidade aumentada vá para o LMS e vocês extraem um relatório só. Qual é a diferença? Se ficar a realidade aumentada e a LMS, são dois relatórios, são dois controles para vocês fazerem essa gestão. Ou fazer uma integração que tem um custo de integração, se vocês tiverem bala para custear, faz a integração, então é um relatório só. Aí é tirar daquele treinamento lá no LMS. Então fica a dica aí, tá bom? Bom, é muito importante vocês incluírem no projeto, estamos falando de que isso vai para uma loja das empresas, né? Android, Apple, e existem algumas burocracias e algum tempo para eles liberarem, tá? Algumas têm um processo de liberação muito mais rápido do que as outras. Eu colocaria aí uma média de 30 dias para liberação do aplicativo da realidade aumentada nos Play Stores. Então isso é importante ter no projeto aí, no cronograma de vocês, tá bom? Manutenção com o aplicativo. Eu acho muito importante trazer esse ponto, porque quando você fala de uma realidade aumentada que tem uma programação, qualquer alteração você vai precisar submeter a quem fez todo esse conteúdo. Então é importante, primeiro, que vocês contratem uma empresa na qual vocês queiram ter outros projetos, até porque para não ter mais aplicativos, ou até mesmo para quê? Manutenções, é importante ter no budget de vocês um custo aí de manutenção, porque se trazer um novo modelo de celular de mercado, é importante atualizar para a realidade aumentada para rodar naquele novo modelo. Ou mudou alguma coisa do treinamento, a gente está mudando aí a todo momento. Precisa trazer algumas novas informações nesse material, é importante ter, então, esse custo dessas atualizações, porque nós, como treinamento e a nossa TI, não teremos condições de mexer direto nessa programação. Então é legal colocar no orçamento de vocês um valor e negociar com a empresa o valor da manutenção aí dos próximos meses, tá bom? Bom, gente, esses são os principais pontos, acho que relevantes, se vocês querem incluir a implementação de uma realidade aumentada. Espero que vocês gostem. Quero agradecer o pessoal da Mirage aí por aceitarem o desafio e uma boa sorte e sucesso para vocês nesses novos projetos. Obrigada!